Olá, Uniscientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em Biotecnologia, e hoje vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. As perguntas vieram de vocês, que comentaram e mandaram mensagens no YouTube e Instagram, e aqui eu vou compartilhar com vocês as respostas e dar uma explicada a mais sobre os assuntos. Falando em compartilhar, não se esqueçam de mandar esse vídeo para todos os contatos de vocês, para que mais e mais pessoas se interessem pela ciência. Talvez outras pessoas tenham as mesmas perguntas que vamos falar aqui nesse vídeo. Também já deixem aquele like e se inscrevam, que isso ajuda bastante o canal a ser recomendado para cada vez mais pessoas. Valeu, pessoal! Agora vamos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje é da Emily. Ela perguntou: Gustavo, eu estava lendo essa notícia. É verdade? A chamada da notícia em questão é a seguinte: Estados Unidos compra todas as vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer e BioNTech em 2020. Primeiramente, muito obrigado pela pergunta, Emily. Esse assunto está relacionado com um grande fluxo de informações a respeito das vacinas, que pode gerar bastante confusão sobre o que realmente está acontecendo. Para ser direto, a chamada dessa notícia não está correta. Ou seja, os Estados Unidos não compraram todas as vacinas de 2020 da parceria entre a empresa alemã BioNTech e da americana Pfizer. No caso, diversos veículos de mídia no Brasil divulgaram essa mesma informação, que infelizmente está errada. Porém, ela foi fruto de uma pequena confusão com os números. Vamos entender melhor. Eu consultei o site oficial da Pfizer, que está em inglês, o link está na descrição do vídeo, e lá consta que no dia 22 de julho, os Estados Unidos assinaram um acordo, e não uma compra, de 100 milhões de doses de vacinas da parceria BioNTech-Pfizer. Comentamos a respeito dessa vacina em um dos nossos vídeos anteriores. Nesse acordo, as empresas se comprometeram a entregar 100 milhões de doses após a aprovação dessa vacina pela Agência de Regulação Americana, o FDA. Assim, não foi especificada que essa entrega das vacinas deva ser feita apenas em 2020. Além disso, o pagamento também só será feito depois da aprovação, o que já coloca a notícia inicial como errada. Mas o ponto que gerou confusão foi que no mesmo anúncio do acordo, a empresa também anunciou que a produção para 2020 será de 100 milhões de doses. Porém, ficou bem claro que essas doses seriam produzidas para todo o globo, e não apenas para um país. Ou seja, o fato de que os Estados Unidos compraram essa quantia é uma coisa, e a capacidade de produção para esse ano é outra. Então não se preocupem, porque nenhum país comprou todas as doses disponíveis de vacinas. Na verdade, diversos outros países também encomendaram vacinas em acordos bem parecidos. Por exemplo, o Reino Unido garantiu 100 milhões de doses da vacina de Oxford, 60 milhões dessa mesma vacina da BioNTech, e outras milhões de doses de outras duas vacinas. E o Brasil também não ficou fora desse tipo de acordo, já que no fim de junho, o governo também assinou o acordo para 100 milhões de doses da vacina de Oxford. O legal é que o Brasil mesmo é que irá produzir essa quantia de vacina para não precisar importar. Com isso, vemos que não foi apenas os Estados Unidos que encomendaram essa quantia de doses. A segunda pergunta de hoje é da Yasmin. Ela mandou o seguinte: Dr. Schmidt, qual desses testes é usado como base para as informações diárias sobre o número de infectados? O que significa PCR? Seria muito legal que esses testes rápidos fossem vendidos nas farmácias, como os de gravidez. O vídeo tá massa, boa sorte e valeu pelas informações. Eu que agradeço pela pergunta, Yasmin. Vou começar pela informação mais fácil. PCR é a sigla em inglês para reação em cadeia da polimerase. Já temos um vídeo sobre essa técnica, que ganhou o Nobel de Química de 1993. Vale a pena dar uma conferida. A respeito das informações diárias do número de infectados, esse assunto ainda não é consenso no mundo, ou seja, diferentes países possuem diferentes formas de definir o que é um caso. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos duas possibilidades para definir um paciente em relação à Covid-19. A primeira é um caso possível ou provável, que é um caso suspeito da doença, e a outra é um caso confirmado. Os casos suspeitos são contados quando uma pessoa apresenta sintomas e isso é notificado por um profissional de saúde. E os casos confirmados podem ser baseados em um de 4 critérios. São eles: o critério clínico, quando os sintomas são avaliados; o critério epidemiológico, quando uma pessoa com sintomas relata contato com outra infectada ou possivelmente infectada nos últimos 14 dias; o de imagem, quando uma pessoa sintomática ou que veio a óbito é avaliada com exames de imagem; e o último critério é o laboratorial, que é quando uma pessoa tem diagnóstico positivo por PCR ou por teste rápido. E esse ponto também vale para as pessoas assintomáticas. Em termos comparativos, a União Europeia e os Estados Unidos consideram como caso confirmado apenas os pacientes testados por PCR. Considerando isso, podemos dizer que o Brasil possui mais chances de definir um caso como confirmado. Se alguém aí for um profissional da saúde ou conhecer alguém que seja,
podem deixar nos comentários como está sendo essa notificação na prática. Eu também vou deixar o site do Ministério da Saúde na descrição do vídeo, para caso alguém queira ler mais a respeito do assunto. E outro ponto da pergunta, sobre os testes rápidos serem disponíveis nas farmácias, realmente seria ótimo. O único problema, como vimos no nosso vídeo sobre diagnósticos, é que os testes rápidos, em geral, ainda não possuem alto grau de confiabilidade. E como vimos, isso faria com que mais testes tivessem que ser feitos, levando a problemas de disponibilidade desses testes, de forma que eles possivelmente estariam em falta em locais com alta demanda e necessidade de testagem. Por esse motivo, diversos países ainda preferem limitar o acesso para esses testes no momento. Vamos para a última pergunta de hoje, que é da Luísa. Ela mandou o seguinte: Gustavo, posso tirar uma dúvida com você? Estava pesquisando no Google, mas não achei nada relacionado ao que eu queria. Achei só coisas vagas. Sobre a peste bubônica, me perguntaram por que não tem vacina, mas tem antibiótico. Valeu pela pergunta, Luísa. Esse assunto é bastante interessante mesmo. Apenas para contextualizar, a peste é causada pela bactéria Yersinia pestis, que foi responsável por 3 grandes pandemias ao longo da história, resultando em torno de 200 milhões de mortes. De fato, a infecção por essa bactéria pode ser controlada com o uso de antibióticos, que é um tratamento bastante eficiente uma vez que a doença é diagnosticada. Em relação às vacinas, na Ásia e na Rússia existe uma vacina aprovada, que é feita com a bactéria inativada, mas ela não é utilizada no Ocidente depois que os Estados Unidos e a Austrália tiraram ela de circulação por baixa eficiência de proteção, isso já no início do século XX. Em relação a não termos uma vacina ainda, isso está relacionado com o baixo interesse de mercado, já que apesar de 25 países serem endêmicos para a doença, apenas a China, o Reino Unido e os Estados Unidos estão interessados em investir para desenvolver uma vacina. Para se ter uma ideia, como essa bactéria é considerada uma potencial arma biológica, um dos principais mercados para essa vacina é o exército americano, que é uma população bem específica e não tão numerosa do ponto de vista de mercado. E como vimos em outro vídeo de perguntas e respostas, normalmente é bastante caro e demorado para desenvolver vacinas e realmente é necessário grande interesse de investimentos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desses esclarecimentos e aproveitem para dar aquela clicada no like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo para que a nossa rede de informação científica continue fluindo. Valeu mesmo! E continuem mandando suas perguntas, que eu estou cada vez mais impressionado com o interesse e tenho aprendido bastante coisa com as dúvidas de vocês. É só me escrever nos comentários que eu leio e respondo tudo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.